Trabalho de programação web, dia 6 de julho. Trabalho de CRUD, criação, update, remoção e busca. Então vamos lá. Primeiro, começar com a aplicação. Aqui. Um login. Eu vou já entrar com o usuário que eu tenho. Painel de Luiz Felipe. Adicionar produto. Eu vou aqui, ó. Teste. Vou colocar aqui muito rápido, só para demonstrar a funcionalidade, tudo. Eu vou colocar uma imagem aqui só para exemplificar. Cadastrado com sucesso. Agora na busca, como foi pedido no arquivo, usando o regex, né? Então mesmo precisando digitar a palavra inteira, ele vai pegar todas as ocorrências que tem. Então, se eu digitar telha, vem um monte de imagem, tipo do mouse, alguns inserts que eu fui colocando no banco de dados para ver se estava funcionando. E aqui no final tem aqui, ó, teste. Editar. Não quero mais que chama teste, quero que chama gato. Porque é por causa da imagem que eu coloquei aqui de exemplo. Eu vou lá no painel. Teste. Não tem. Ótimo. Vamos lá em gato. Olha, atualizando certinho. Se eu quiser remover o aviso como pedido. Ok. Registro removido com sucesso. Para ter a certeza, né? Vamos lá. Gato. Não tem. Se eu colocar gelo, só para ver se tem. Não tem. Foi removido com sucesso. Caso o usuário não tenha login, tem a tela de cadastro também. Teste 2. Teste 2. Bajinei.com. Teste. Página de cadastro já manda para a página principal, não vai quer dizer, o painel, porque que eu vou mandar para o index, já, sendo que ele já acabou de criar o cadastro. Meio que inútil, né? É bom já mandar para a principal. Agora vamos para a parte do código e primeiro para o banco de dados. Então, esse é o nosso banco de dados criado, chamado CRUD, bem específico para o trabalho, né? O nome bem genérico, mas só para o trabalho mesmo. Que cria a tabela usuário com ID, chave primária, autoincremento, nome, e-mail sendo único, né? Não é chave, sendo só tem que ser único. Então, se uma pessoa tentar entrar com o mesmo e-mail, mas diferente usuário, nome, vai dar errado. Produtos com ID também autoincremente e imagem única. Preferido. Só porque estava escrito no arquivo. Então, e aqui alguns inserts que eu coloquei só para ir testando no meio do caminho. E no sentido de ordenar para o mais novo do mais antigo, eu usei um Storage Procedure, que em outro arquivo, só para deixar tudo bonitinho, tudo delimitado, que ele cria aqui, ele faz um select de produtos ordenado pelo data criação decrescente. Depois, quando alguma character chamar, ele chama o call ordenar novo antigo. Entendeu? Ótimo. Vamos lá. Vamos começar pelo fluxo do usuário. Qual que é a página que ele vai primeiro? Index.php. Vamos lá. Index.php tem que é um formulário, um HTML dentro de um PHP, que é aquele formulário onde pega e-mail e senha e submete para uma página de autenticação que vai buscar no banco de dados se esse usuário já está cadastrado. Aqui, bem simples. Claro que o CSS eu vou pulando porque é só estilização, não acho que seja necessário. Vamos para a página, vamos lá para os arquivos PHP. Aqui nessa página do PHP só tem os arquivos, claro que é o back-end, mas também tem o front-end, só que com autorizar, que só pode ser acessado com autorização, que no caso seria com a sessão, né? Se a sessão tiver já iniciada, se tiver a sessão usuário ID, a gente fez esse controle, mais tarde eu vou mostrar. Então, lá na autenticação. Na autenticação, ela tem uma dependência de config.php. Que quer dizer? Quer dizer que ela vai carregar antes desse arquivo o arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração é o arquivo que faz a conexão com o banco de dados. Então aqui eu coloco o host, o nome do banco de dados, o usuário, senha e a configuração de char dele. Caso não dê para conectar com o banco de dados, ele vai mostrar uma mensagem de erro e o processo morre aqui.
nesse try catch. Tratamento de exceções. Então, voltando na autenticação. Como funciona a autenticação? Primeiro, ele vê se o acesso à página é por um request de post. Caso não seja, ele fala que é acesso inválido e redireciona para o index.php de novo. Uma medida de proteção. O e-mail, ele filtra o input para ver se é um e-mail válido, senha. Ele recebe a senha do post, por enquanto ele vê se senha, e-mail não é vazio, ele prepara a query para buscar no banco de dados um usuário que tenha esse e-mail, ele coloca e ele faz uma busca assíncrona, né, que é o fetch assíncrono. Ótimo. E aqui, ele verifica a senha, né? Porque a senha do usuário, quando é registrada, ela é passada por um hash. Então, essa função é essencial para ver. Porque se eu fizesse senha igual a senha que eu busquei no banco de dados, iria estar errado, né? Porque a senha do banco de dados está criptografada. Quando todos os dados bateram, então, ele inicia uma sessão. Usuário ID igual ao de usuário que ele pegou do banco, usuário nome igual ao nome do usuário que ele pegou do banco. E depois ele manda a pessoa para a página painel.php, que é a página principal, onde tem todas as funcionalidades. Caso não, ele manda para o index de novo e vai aparecer a mensagem lá. E-mail sim, correto. Vamos lá para o registro. Só para caso a pessoa não tenha, o que ela pode fazer? Na página, ele verifica de novo. É um método repo? É um método post? Sim, continua, se não, acesso inválido. Vamos lá. Ele pega o nome, pega o e-mail de novo, verifica se o e-mail é válido. Senha, verifica se nenhum dos três campos é vazio. Tudo. Depois, vê se não tem nenhum e-mail já cadastrado, que esse e-mail já não tenha cadastrado nenhum usuário. Se tiver, ele manda uma mensagem de erro. Este e-mail já está cadastrado e sai. Tu passou até aqui, então agora ele vai criptografar a senha, que ele usa um hash, senha criptografada, como pedido no trabalho, e agora ele tenta inserir no banco de dados. Nome, e-mail, senha. O ID não é inserido, por quê? Porque o ID aqui já é auto-incremento. Então, o banco de dados já vai cuidar qual que é o ID do usuário, entendeu? Ótimo. Caso deu tudo certo, ele envia para o painel.php. Já não precisa enviar para o index.php, porque é uma perda de tempo, né? A pessoa acabou de cadastrar ali, você vai pedir para logar, é um passo a mais do que necessário. Vamos voltar lá para o index não, para o painel agora, né? Os dois vão para o painel. O que acontece no painel? O painel, ele mostra quais são as opções do usuário. Voltando aqui rapidinho. Opções do usuário. Adicionar e buscar produto. Lá, sendo um trabalho de CRUD, no caso, seria intuitivo ter as 4 opções aqui no canto. Mas as duas restantes, tipo editar e remover, são dependentes do buscar. Porque como que o usuário vai mostrar, como que o usuário, que não tem conhecimento do banco de dados, não tem acesso ao banco de dados, vai saber, por exemplo, o ID do produto. Ou vai saber o nome completo da placa de vídeo que ele quer remover. É muito mais fácil ele colocar ali, placa de vídeo, buscar, e lá dentro na frente do item, por exemplo aqui, eu quero remover o monitor LG24. É muito mais fácil eu colocar só um T aqui na busca, que ele vai pegar porque o monitor tem um T, e aqui na frente do monitor pedir para remover. Muito mais fácil, né? Muito mais fácil do que eu ter uma página somente para remover ou editar. Vamos lá. Continuando aqui. Caso o usuário queira adicionar um produto, o que acontece? Isso aqui é um arquivo que tem PHP, então tem um back-end e tem um formulário antes. O formulário serve para quê? O formulário serve para pegar as informações do usuário que ele quer fornecer quanto ao produto. Ou seja, o nome, preço, quantidade e descrição. Claro que preço e quantidade estão lá no HTML, dá para você configurar para eles terem um mínimo, né? Um mínimo de quantidade que eu coloquei em quantidade. E preço, não, quantidade eu coloquei 1 e no preço 0,01. É o mínimo.
Descrição eu deixei opcional, porque nem todo produto precisa de descrição. E arquivo, como especificado lá, só JPEG, GIF e PNG, imagens, e no máximo 2 MB, que é permitido. Aqui, novamente, configuração, é post. Sim, continua. Pega nome, preço, quantidade, imagem. E aqui é uma sacada, porque a gente não guarda a imagem no banco de dados. A gente guarda a imagem dentro da pasta imagem que está dentro do PHP, porque ela tem que ser... Eu não quero que ela fique livre para todos. Então, dentro de PHP. E dentro do banco de dados, eu guardo o nome da imagem. O nome da imagem que foi selecionada. Então, toda vez que eu venho aqui no procurar produto, que eu coloquei lá de teste. Opa, eu coloquei de teste. Aqui, estou testando. Essa imagem aqui, ela não está salva no banco de dados. Essa imagem está salva aqui na pasta imagem dentro de PHP. E o nome dessa imagem, aqui. E o nome dessa imagem que é salva lá dentro do banco de dados. Para que saiba que cada produto tem que a imagem que tem a sua própria imagem. Entendeu? E dá para editar a imagem também. Dá para, quando remover, vai remover a imagem junto. Então, vai funcionar de legal. Onde estava? Tomara que não dê mais de 10 minutos. Adicionar. Onde eu estava? Aqui, ó. Configuração. Aqui é para verificar o tamanho da imagem, né? Por que 1024? Porque na eletrônica, né? O K, né, não é 1000, né? É 1024, porque tem sempre múltiplo de 2. Então, mega é 1024 ao quadrado. Vai ver se o tipo da imagem é dos tipos permitidos. Caso não, vai mostrar uma mensagem de erro. Insere o nome da imagem lá no banco de dados. E quando for recuperar, ele vai colocar uma imagem na frente. Entendeu? Então, sempre é assim que vai funcionar o adicionar e recuperar a imagem. Caso o usuário queira buscar o produto, como é feito? Primeiro, eu vou só mostrar o HTML primeiro, que é muito mais fácil. Então, no HTML, a gente já cria aqui uma tabela, né? Com o tabela header, o body da tabela, todas as partições, e vai inserindo conforme a quantidade de resultados que a gente acha no banco de dados, pela função do JavaScript. Que resultados aqui é um vetor. Como que faz a busca? Aqui, de novo. O termo que é usado é o que você coloca no input. Quando eu coloco aqui a palavra A, lá no banco de dados ele já tem uma função que é aquela parecida com o Java, né? Tem o regex, que ele pega todas as ocorrências de uma palavra que tenha esse termo lá dentro da palavra. Então, se eu colocar vem um monte de opção, mesmo que não comece com A, mesmo que não seja A maiúsculo. Por exemplo, cadeira gamer. Não tem A maiúsculo, mas tem um A lá no meio da... Então, se você quiser ser mais específico, se eu colocar cadeira, vai vir só cadeira gamer. Porque ele pega o regex, ele só pega aquela ocorrência desse termo dentro da frase. Dentro da palavra. Pode ser frase também, no caso. Então, peguei o termo, agora eu vou fazer um try catch para tentar inserir no banco de dados. E caso dê errado, uma exceção. Vamos lá. Dentro do banco de dados, eu uso a palavra like, porque é como se fosse o regex, né? Dentro do banco de dados, que eu vou pegar sempre aquela ocorrência lá no meio. Eu faço uma busca assíncrona e exibo no formulário. Lá no exibo no formulário, ele vai completando as tabelas. Então, quanto mais... Então, é dinâmico, né? Já que é uma função de JavaScript, vai ser dinâmico porque quanto mais produtos forem encontrados nessa busca, mais fileiras vai ter. Simples. O botão de editar e submit sempre vai estar na frente de cada linha, né? Por causa do for que colocou do PHP. E cada um vai mandar para uma página específica. Por exemplo, se eu apertar aqui no remover, vai para remover.php. Se eu for aqui apertar para editar, ele vai aqui, ó, form action, editar.php. Vamos falar que a pessoa quis editar agora. Como é feito essa edição? Vamos lá em editar. Novamente, verifico se a mensagem é post. Isso é uma medida de segurança. Sempre vou verificar. Pega o nome, preço, quantidade e descrição. No caso, aqui, você percebe que quando você aperta para editar, aqui, ele já completa essas colunas.
E aqui na imagem atual, cadê ele? Porque eu não adicionei nenhuma imagem atual, né? Lá no banco de dados, eu estava fazendo uns testes, então eu não adicionei. Então, já não vou mostrar aqui agora, né? É bom colocar, atualizar, pronto, aqui, ó, viu? Funcional. Então, como funciona isso? Então, ele já manda aqui na descrição, aí já autocompleta o que estava lá no banco de dados. Que é mais fácil do que você escrever tudo de novo, sendo que você só quer editar, por exemplo, um campo. Como que é feito? Depois, ele salva isso no banco de dados. E, claro que tem aquelas exceções, tem que tomar cuidado com o erro de upload, tudo. Se a imagem não é do tipo permitida, se o limite da imagem foi excedido, tudo isso é configurado aqui. E também a página de destino, né, fazer, caso não exista a pasta destino imagem, ele cria aqui, então tudo bonitinho, tudo feito. E erro de exceção, procura ID, não tem muita, eu acho que não tem muita coisa a falar aqui. E claramente o CSS, eu não vou falar porque é só a estilização da página. Caso a pessoa queira remover, foi designado que antes da remover ela tem um aviso, né? Então, vamos por partes. O aviso é sempre do expor mensagem, por causa que é JavaScript, né? Claro, porque o JavaScript mexe no DOM, PHP não consegue mexer no DOM, tem que ser por JavaScript. Vamos lá na parte técnica do remover. Eu quero remover. É muito mais fácil eu vir aqui no buscar, aqui onde vai ter o produto que eu quero remover, do que eu ter uma página só para remover, sendo que eu não sei nem o ID do produto. Porque aqui é muito mais fácil, porque o back-end já sabe o ID do produto. Então, passando o ID para o banco de dados é muito mais fácil deletar assim do que eu escrever um nome. A pessoa pode escrever o nome errado, a deleção pode vir errada porque não escreveu o nome exatamente igual. Entende? Escreveu maiúsculo porque captcha sensitive, que é o banco de dados, então muito mais fácil fazer o botão na frente. O banco aqui ele já sabe o ID, então ele pega, ele select o produto pelo ID. Do ID ele passa o ID que já é mundial, e se ele conseguiu o registro é removido com sucesso. Claro que sempre tem que ter o tratamento de exceção e o remover registro. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Demonstrando, removido com sucesso. Então agora se eu for lá, que era testando, né? Só T. Opa. Vamos só o T que nem eu fiz antes. Não tem mais aqui, viu? Legal. Vamos lá. O que mais aqui que eu posso falar? Acho que tudo está sendo explicado, né? JavaScript. Como funciona e por que são esses JavaScript? Aqui, ó. Esse aqui é legalzinho. Por quê? A busca estava tendo um bug de que quando tinha muito resultado sendo recebido. No sentido de que eu posso colocar uma letra genérica aqui, eu posso colocar algo mais específico, mas se o usuário colocar T, vem muita opção voltando no banco de dados. Pensa que são bancos de dados real. Então vem muita opção. E aqui a barra de pesquisa estava sumindo, porque ela é empurrada para cima. Então, essa funcionalidade aqui do JavaScript, que é o Event Listener, então um Content Load, ele está pegando o for, é só para que a barra de pesquisa não possa sumir, mesmo que os resultados sejam muito grandes. Então ele implementa essa mecânica de roll, né, de rolar a página, para a pessoa sempre voltar lá e poder buscar normalmente. Outro, painel. Eu quis fazer por input type button mesmo, é muito mais, eu achei que é melhor do que usar link em HTML, mas tem suas avanças, no sentido de que o link é muito mais fácil enviar para uma página, e aqui no botão no input eu tenho que fazer um event listener. E aqui o painel.js é o event listener, bem simplesinho. Então, eu vou buscar o elemento pelo ID, então, buscar botão, adicionar botão, sair botão. Bem simples, é o botão de adicionar, é o botão de buscar e é o botão de sair. O que ele faz?
Quando clicado, aqui ó, onClick, clique, ele faz a função lambda aqui, que é, ele vai carregar a página busca.php, que é aquela página lá onde tem uma barra de pesquisa para você colocar, adicionar PHP. É aquele formulário lá onde você consegue colocar descrição, preço, nome, imagem do produto que você quer. Sair PHP, sair btn, vai no logout.php, que essa é uma boa, que eu não expliquei. O que quer dizer? Logout eu tenho que desfazer a sessão que eu fiz do usuário, né? Ele está fazendo um logout. Então, primeiro uma verificação de segurança. Se o usuário já não está logado, para que eu vou fazer logout? Só manda ele para index.php. Se o usuário estiver logado, a sessão vai desetar a sessão e vai destruir a sessão, mandando de novo para o index.php. Bem simplesinho. Todos os arquivos aqui de painel, busca, inserção, remoção, busca e criação tem a segurança de ter... Não, ele confere a segurança se o usuário está logado antes de acessar, antes de mostrar a página. Se o usuário não está acessado, ele já vai mandar para a página index.html para ele logar ou cadastrar. Eu acho que é isso. Foi um trabalho bem simples. Obrigado pela atenção. Isso foi o trabalho Luiz Felipe e Milena, trabalho de programação web 2.